Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Curso de imersão em harmonização orofacial, básico de toxina butolínica e preenchedores orolabiais. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2018. Inscrições pelo telefone 3519-4665 ou 99107-4442. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica e nós vamos conversar com os urologistas Dr. Antônio Todeschini e Dr. Dércio Nonemacher sobre as atividades desempenhadas no Novembro Azul e os cuidados que todos os homens devem ter durante o ano todo, não somente no mês de novembro. Dr. Dércio, esse mês é um mês que a gente fala muito sobre a próstata, sobre a saúde do homem. Como é que está a procura dos pacientes no consultório? Bom, a procura tem sido cada vez maior no sentido de fazer o tratamento preventivo das doenças da próstata. Nós, nos últimos 12 anos, a Santa Mônica foi a pioneira na divulgação de uma orientação da Sociedade Brasileira de Urologia para que se fizesse um tratamento preventivo. Então, se passaram mais de 12 anos e, graças a Deus, e graças à conscientização e à melhora do nível educacional da população, os homens estão mais conscientes que devem fazer o exame da próstata. Isso aí tem que ser não feito só em novembro, tem que ser feito durante todo o ano. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que de todo homem, a partir dos 45 anos, se tiver história familiar, deve fazer o seu exame de próstata. E quem não tem história familiar deve fazer um exame a partir dos 50 anos de idade. Por que isso? Porque a doença de próstata é uma doença de crescimento lento. E o tumor de próstata é um tumor de crescimento lento. Então, e às vezes agressivo, e não dá sintomas nenhum. Então, se nós não fizermos o tratamento preventivo, nós podemos pegar um paciente numa fase muito adiantada da doença. Aí fica muito mais difícil de curar, né? Falando um pouquinho de tudo isso, a Santa Mônica tem ido em vários municípios justamente para dar essa orientação para as pessoas que muitas vezes não têm todo o acesso à informação que nós aqui temos. Bom dia, Sandra. Exato. Chegamos novamente ao novembro, né? Nosso famoso Novembro Azul. E nós aqui da Santa Mônica, como todos os anos, como o Dr. Nonemacher há muitos anos nos falou já que nós viemos fazendo essa campanha, nós não nos furtamos de fazer nosso papel social, de desenvolver e orientar a população da região Alto Uruguai sobre isso. E, de fato, Sandra, as prefeituras nos procuram muito para realizarmos palestras, inclusive encontros junto às secretarias da saúde das devidas cidades, e o afluxo está sendo muito bom. Gostaríamos de citar que não é só em novembro que nós devemos fazer esse controle, e sim durante todo o ano, como o Dr. Nonemacher já falou, a partir de 45, se não tem se tiver história de câncer de próstata na família, ou de 50 anos de idade, se o paciente não tiver história, aí realizar uma vez por ano esse tipo de consulta ao urologista através do exame digital, o famoso toque retal, e o antígeno específico da próstata, que é o PSA livre e total inicialmente. A nossa alimentação mudou muito nos últimos anos e o nosso nível de estresse aumentou muito. Isso tem relação também? Bom, na verdade, as causas confirmadas de causas de câncer de próstata, primeiro é a hereditariedade, né? Quer dizer, se você tem o pai que teve câncer de próstata, se tem um irmão que tem câncer de próstata, um tio que tem câncer de próstata, aumenta 2 vezes a chance de você também ter câncer de próstata. Então, essa é uma coisa inquestionável, já consagrada na literatura mundial. A segunda causa dizem que são os hábitos dietéticos. Se sabe que o uso de alimentação gordurosa
né, de uso de gorduras saturadas não é bom para a saúde do homem, não é bom para o coração, não é bom para a próstata também, e é uma das causas também que pode dar câncer de próstata. Além disso, as pessoas obesas também. As pessoas obesas têm mais predisposição a ter câncer de próstata. Essa é uma doença que vem, a obesidade mórbida, que é aquela doença que o paciente tem um peso, tem pressão alta, essa coisa toda, ela aumenta a chance desse homem ter câncer de próstata. Essas são as causas consagradas. Em relação à dieta, se sabe que a gente deveria fazer uso mais de carne, uso de carnes e a proteína de origem, digamos, do peixe, né? Então, se você usar o peixe, usar a carne de frango, menos carne vermelha, menos gordura de origem animal, você tem menos chance de ter câncer de próstata. Além dos hábitos de higiene e hábitos de praticar exercícios, caminhar, andar, não usar, digamos, o uso abusivo de glicose também é uma coisa que não faz bem, né? A pessoa deve caminhar todos os dias meia hora por dia, né? E essas coisas são fundamentais, quer dizer, ter qualidade de vida também é ter uma alimentação salutar. O uso de alimentos muito conservantes nos alimentos, né? Prontos já, esses também são coisas que pioram muito a qualidade de vida do homem. Doutor Antônio, hoje cada vez mais cedo se vê casos de câncer. Por quê? Exatamente, Sandra. Cada vez isso tem... Por quê? Porque se investiga mais. Antigamente, nós não tínhamos até o advento do PSA, que é o antígeno específico da próstata, ele se popularizou a partir do ano de 92. Então, nesse período, até então, nós só tínhamos o exame digital da próstata, só o toque. E quando se fazia o toque no paciente, e a gente já descobria ou já via que esse paciente tinha possibilidade de ter um câncer de próstata, esse câncer já estava no estágio muito avançado e a gente tinha poucas coisas a serem feitas para esse paciente. A partir, então, do advento do PSA, que se começou cada vez mais a fazer diagnósticos precoces, chegando a ponto tal que hoje o câncer de próstata, que é o segundo câncer em frequência no homem, ele perde apenas para a pele, e é o segundo câncer que mais mata o homem, ele perde apenas para o câncer de pulmão, se consegue hoje através de duas palavrinhas mágicas, eu sempre gosto de citar, que é o diagnóstico precoce. Então, a gente fazendo diagnóstico precoce, a gente tem várias formas de tratamento para isso. E aí a gente parte ou para uma cirurgia prostática, se esse paciente tiver com um tumor restrito à próstata, ou se parte para uma radioterapia, com resultados semelhantes. Então, isso veio nos ajudar e ajudar muito. E fora isso, nós temos outros exames. E agora, a questão de um ano e pouco, 2 anos para cá, começou a entrar muito em voga a ressonância magnética de próstata e de pelve multiparamétrica. E esse exame, inclusive, nós dispomos aqui na Santa Mônica, através de uma bobina inédita, até que nós temos há pouco tempo, que é uma bobina de 30 canais, desenvolvida pela Siemens, especificamente para isso e para abdômen também. E isso nos dá um diagnóstico precoce. A gente consegue visualizar o nódulo e, se colocando o mouse sobre o nódulo no visor da ressonância, tem um gráfico que é o gráfico da colina, a colina da elevada. E aí a gente consegue dizer para o paciente que esse paciente tem um câncer. Na Inglaterra, Sandra, eles já estão preconizando, simplesmente com a ressonância, fazer já a cirurgia. No Brasil, não. A gente tem que colocar uma agulha, fazer a biópsia, ver o tipo histológico do tumor e depois propor ou não a cirurgia. Mas isso mostra a importância da ressonância magnética multiparamétrica. Hoje, como ela entrou no rol dos exames, eu poderia dizer que ela é comparável hoje ao toque e ela é comparável ao PSA. Quer dizer, são 3 exames maravilhosos hoje que a gente tem para isso. Doutor Dércio, quais são os sintomas de um paciente que está começando a ter esses problemas, um câncer, por exemplo? Sandra, os sintomas aí é que está. É uma grande dica. A pessoa pode não ter sintoma nenhum. Por isso que se faz o exame preventivo. Porque os sintomas,
eles podem demorar de 5 a 12 anos para se manifestar. Então, a pessoa pode ver tranquilamente, não faz exame anual, e daqui uns 8, 10 anos, ele vai fazer um exame e aí o PSA deu 30. Aí a pessoa se assusta. Então, é um tumor de crescimento lento. Mas, na fase mais adiantada, ele pode ter sintomas, ou também as doenças benignas na próstata, que, graças a Deus, são em torno de 90% das doenças de próstata, não são malignas, são benignas. Todos nós, a partir dos 35, 40 anos, nós começamos a crescer a nossa próstata. Ela cresce um pouquinho, e isso é normal, cresce de 3 a 4 gramas por ano. Mas, veja bem, o grande problema é que os sintomas são iguais. Então, assim, você pode ter ardência por urinar, você pode começar a levantar muitas vezes de noite, 4, 5 vezes por urinar. O jato urinário é fraco, às vezes é tipo um chuveirinho. Outras vezes pode notar sangue na urina. Entende? São vários os sinais e sintomas obstrutivos da próstata. E esses sintomas podem ser associados a tumor benigno ou tumor maligno. Geralmente é tumor benigno. Tumor benigno, ele vem no médico urologista, ele faz o PSA dele, o PSA dele está compatível com o tamanho da próstata, por isso que o urologista tem que fazer o toque, porque ele vai perceber no toque o tamanho dessa próstata, e essa próstata, às vezes, ela é macia, está entendendo? Então, é uma próstata macia. Quando tem uma próstata endurecida, ou nódulo endurecido, aí é que você vai pensar que ele pode ter um tumor maligno na sua fase inicial ou uma fase adiantada. Aí é que vem a associação do PSA total e o PSA livre, que vai dar um parâmetro para o médico poder dizer, esse paciente aqui não tem câncer de próstata, ele tem um tumor benigno na próstata. Todos nós, homens, mais cedo ou mais tarde, vai ter isso. Depende muito da hereditariedade, essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, a diferenciação entre tumor benigno e maligno é importante e é, às vezes, fundamental para você dar o tratamento correto para o teu paciente. Todeschini, mas o câncer de próstata é só a partir dos 30 anos que ele pode aparecer ou um jovem também pode ter? Não, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Hoje, 90% dos pacientes que têm alguns sintomas ou algum problemas inerente à próstata é hiperplasia prostática benigna. Apenas 10% desses pacientes têm câncer. Sim. E isto, o paciente começa a desenvolver uma hiperplasia prostática da próstata a partir dos 45 anos, em média, né, Sandra? Quer dizer, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E ele vai lentamente num crescimento até chegar a um ponto tal que a partir dos 65 anos de idade, eu estou falando genericamente, a partir dos 65 anos de idade, 2 em cada 3 pacientes têm que operar a próstata. Praticamente todos têm o problema. Isso em torno de 90% dos pacientes tem hiperplasia prostática benigna da próstata. Agora, existe aqueles 10% que vêm a desenvolver câncer. E isso são fatores vários que influem nisso. Um deles é a hereditariedade, a faixa etária também. A faixa etária é importante. Você sabe assim que 50% dos homens acima de 80 anos tem câncer de próstata, Sandra. Isso é extremamente alto, mas isso não significa maiores problemas. Quer dizer, o paciente tem o seu câncer, vai viver com o seu câncer, vai morrer com isso e não disso. E isso é uma coisa importante. Então, está no médico, urologista, avaliar o paciente como um todo. Ele achar que esse paciente tem que ser submetido a um tratamento cirúrgico ou tem que ser submetido a um tratamento hoje nós temos medicações maravilhosas que nos levam os pacientes a praticamente ter uma vida absolutamente normal, sem problemas na esfera sexual, vivendo normalmente com sua hiperplasia prostática, que tinham até então sintomas, e com o tratamento eles vêm a ter uma evolução normal de sua vida. Dr. Dércio, mas o que faz realmente as células cancerígenas crescerem? Bom, esse é um grande problema. É uma alteração genética, né? Essa alteração genética dos cromossomas X ou Y, lá que fosse, né? Ele vai alterar. Essa alteração genética leva a uma proliferação anormal das células, né? E, consequentemente, pode desenvolver em cima disso uma alteração maligna, tá entendendo? E esse nódulo, como te falei antes, essa pequena nodulação, ela tem um crescimento lento.
e leva, às vezes, para dar sintoma de 5 a 12 anos. Então, é uma alteração genética que nós ainda não conseguimos descobrir, mas os estudos estão em fase adiantada, porque eu acredito que a genética é que vai descobrir a cura dos tumores. Mas isso é um estudo que vai levar muito tempo. O que tem no momento, a gente tem que aproveitar e poder, através desse amadurecimento do nível cultural das pessoas, os homens estão mais conscientes de que o exame deve ser feito para o tratamento preventivo. E a incidência mais alta dos tumores, dos cânceres de próstata, é em torno de 65 anos. Mas tem algum que começa aos 45 aos 50 anos. Quanto mais jovem um homem, o tumor, se ele tiver, é mais agressivo. Por isso que a gente é muito mais, digamos, agressivo nos tumores em pacientes jovens. Nós operamos há uns 3 ou 4 anos um paciente com 43 anos de idade. Ele é lá de uma cidade do interior de Esmeralda, e ele veio aqui e ele tinha 43 anos. E ele tinha já passado por um outro médico que ele também ficou em dúvida. 43 anos mesmo, muito jovem. Nós fizemos a cirurgia, ele está curado, ele vem aqui cada ano fazer a revisão conosco. E isso é uma coisa importante. Quer dizer, é raro o tumor em paciente jovem, é mais raro em paciente acima de 65 anos. Mas, de qualquer maneira, quando ele dá em jovem, 45, 50 anos, ele é mais agressivo. Por isso que o médico oncologista ele é mais agressivo na fase inicial, nesses tumores em pacientes mais jovens. Porque esse tem chance dele evoluir mais rápido o tumor. E é por isso que nós temos que resolver o problema de início já, né? Doutor, hoje todo mundo é meio médico com acesso fácil às redes sociais. Sentiu um desconforto? Vai pesquisar na internet antes de procurar um médico. Isso pode, é o Dr. Google. Isso pode ser um problema sério na hora de solucionar o problema? Não, claro que não, Sandra. Eu acho que o Dr. Google, ele ajuda, ele auxilia o médico. Porque à medida que o paciente, que o cliente vem ao consultório com informações, é melhor você tratar, é melhor você explicar, ele te entende mais. E isso é uma coisa importante para o médico, porque o paciente tem que saber o que está ocorrendo. E em termos de futuro também, eu acredito, isso está meio consenso no meio médico, que o futuro nós não vamos operar ninguém, entende? O futuro, eu estou dizendo daqui uns 10, 15 anos, a solução dos problemas não vão mais estar na ponta do bisturi, vão estar nas evoluções que estão vindo, quer dizer, a imunoterapia está entrando, né, doutor Neymar, que está entrando muito forte, e as descobertas, então nós vamos chegar a um ponto tal que a cirurgia vai ficar eventualmente para urgências e emergências, porque nós vamos conseguir evoluir, e já nós estamos, quer dizer, nós tínhamos a questão de muito tempo, a questão de uns 10, 15 anos atrás, a gente ouvia muito que pacientes morriam muito por câncer. Hoje a gente ouve muito falar, o fulano de tal tinha um câncer e se curou. Entende? E também antes disso, uns 40, 50 anos atrás, a gente dizia assim, não, ele morreu não sei de quê, por quê? Porque não se sabia, não se tinha o diagnóstico. Depois se passou uma outra fase que se tinha o diagnóstico e não se conseguia curar. E agora nós estamos evoluindo, nós estamos na fase na era da cirurgia, mas rapidamente vamos evoluir para o desaparecimento da cirurgia, e isso vai ficar mais em termos de estudos, pesquisas, que eu acredito que está avançando muito isso. A gente ouve isso em congressos, a gente lê em revistas americanas que isso está se tornando lentamente uma realidade. E no caso de tratamentos com hormônios? Bom, o tratamento hormonal, Sandra, esse tratamento hormonal, nós temos duas coisas para ser destacado do tratamento hormonal. Nós temos tratamento hormonal quando o paciente tem um tumor, um câncer em fase adiantada, que nós chamamos de D1 e D2, ou seja, quando ele tem já metástases ósseas, ele tem raízes desse tumor, desse câncer de próstata nos ossos longos, ou ossos de pulmão, de tórax. Então, esses pacientes eles estão numa fase muito adiantada da doença. Então, aí é que entram os tratamentos hormonais, os antiandrogênicos. Mas eles também, existem novos medicamentos lançados no mercado para exatamente tentar melhorar a qualidade de vida, mas nesse caso o paciente já não consegue mais ser curado dessa doença. Então, é um tratamento paliativo. Em relação aos hormônios do homem, também nós temos que falar que existe hormônio, aí uma coisa assim, não do câncer da próstata, sobre a DAEM,
que é a dimensão androgênica do envelhecimento masculino. Todos nós homens, a partir dos 40 anos de idade, nós começamos a perder 1% da testosterona circulante. Então, se nós tivermos 70 anos hoje, nós já perdemos 30% do nosso hormônio masculino circulante, que é a testosterona. Então, às vezes, os pacientes chegam nessa fase com alterações da função sexual, porque tem hormônio baixo. Entendeu? Então, aí ele tem que ir no médico urologista, o médico vai dosar, vai verificar e vai auxiliar tremendamente. Agora, em relação aos antiandrogênicos, eles têm, assim, cada vez se usa mais antiandrogênio no paciente com fase adiantada da doença. Mas ele também não é isento de riscos. Aumenta substancialmente o risco de embolia pulmonar, de outras alterações. Mas, enfim, é o que se tem, é o que se vai usar. Nesse mês de novembro, a gente está falando muito sobre o câncer de próstata, mas também tem outras doenças que devem ter uma atenção especial. Quais são, doutor? É evidente que nós temos... Tu estás falando dentro da urologia, né, Sandra? Evidente, nós temos, assim, toda a gama de câncer que atinge o homem. Na parte da urológica, nós temos o tumor renal, o adenocarcinoma de rim, nós temos o carcinoma de células de transição muito ligado ao cigarro, em bexiga, né? Nós temos os tumores de testículo, que geralmente eles dão no jovem, entre 20 e 45 anos de idade, e que são hoje, também com o diagnóstico precoce, com os exames disponíveis, a gente consegue levar a uma evolução boa para todos os pacientes, inclusive curar. Eu me lembro muito, Sandra, que quando eu saí da residência, os pacientes com tumores de testículo, seja eles seminoma ou não seminomatosos, a maioria dos pacientes morriam. Aquilo que eu falei para ti antes, em termos de evolução. E agora, atualmente, praticamente, a gente fazendo o diagnóstico precoce, a gente cura praticamente a totalidade dos pacientes. É praticamente 100% dos pacientes que têm hoje um câncer de testículo, feito o diagnóstico através da orquiectomia, que é a retirada do testículo, e a quimioterapia posterior, ou radioterapia, se for o caso de seminoma, a gente cura praticamente todos os pacientes. Por isso a evolução medicamentosa. Então, hoje, cada vez mais isso, e isso está galopante, isso está muito, muito em voga e muito rápido. Até pouco tempo, para tratar algumas doenças, as pessoas precisavam se deslocar para centros maiores. Hoje nós podemos dizer que em Erechim nós temos condições de tratar um câncer, seja ele o grau que ele estiver? Exatamente, isso é verdade. Eu acho que Erechim desenvolveu muito nos últimos anos, graças à vinda de vários profissionais de várias áreas. Haja visto que nós começamos de 93 a 96, nós fomos pioneiros da região do Alto Uruguai, inclusive Passo Fundo não tinha, nós tínhamos um serviço de oncologia e de radioterapia no Hospital Santa Terezinha, e isso ajuda muito o médico, porque ele vai complementar um tratamento. Então, eu acredito que Erechim deu passos importantes nos últimos 20 anos na área médica. Isso aqui é um polo de saúde, e nós temos que continuar mantendo isso. Haja visto que agora já começou o primeiro ano da Faculdade de Medicina, certamente Erechim vai galgar um novo degrau a partir da Faculdade de Medicina da URI de Erechim. Então, eu acho que cada vez mais tem profissionais que vêm à nossa cidade, gostam da nossa cidade, vêm aqui e aqui colocam a sua capacidade técnica e científica a serviço da população erechinense. Eu acho que há 20, 30 anos atrás, muitas pacientes precisavam ir a Porto Alegre para poder fazer o seu tratamento, porque aqui não tinha especialista na área. Hoje, quase todas as áreas, se não todas, nós estão completas aqui na cidade de Erechim. Então, nós temos 4 hospitais com um bom poder resolutivo, uma faculdade de medicina que está vindo. Então, eu sou um grande fã dessa coisa. Eu acho que nós temos, assim, um futuro muito pródigo para Erechim. Um exemplo disso, né, corroborando com o que o Dr. Neymar disse, foi o paciente que nós fizemos ali tripsia ontem. O irmão dele é o chefe da Siemens de toda a Argentina. Ele nos ligou de Buenos Aires e pediu se nós podíamos fazer a litotripsia, essa corpórea, do irmão dele que morava em Curitiba. Ele está internado ali. Ele resolveu optar porque ele quis ficar em hotel, não, ele resolveu ficar. Nós fizemos a litotripsia dele e ele está com o problema dele resolvido. Isso mostra, Sandra, que nós temos hoje resolutividade aqui, tanto na Santa Mônica, no Hospital de Caridade, no Santa Terezinha,
no hospital da Unimed também. Nós estamos assim desenvolvendo cada vez mais. E isso se deve ao esforço hercúleo de cada médico nas suas devidas instituições e nas suas devidas especialidades. Isso está muito bom, a gente está bem feliz com essa evolução que nós estamos tendo na nossa cidade. E nós temos sempre que lembrar, né, Sandra, que nós somos referência para 250 mil pessoas aqui, que é toda a região Alto Uruguai. E essas pessoas dependem da evolução nossa, dependem do que nós vamos, do aprimoramento, dependem da saída nos congressos. Tanto nós temos aqui o Nonemac e o filho dele, o Dércio, a gente se combina, o Congresso americano vai você, o Congresso europeu vou eu, no brasileiro, no gaúcho, e a gente vai. Então a gente procura, dentro do possível, sempre se manter atualizado. Doutor, obrigada por nos receber aqui e nos passar todas essas informações que com certeza são de grande valia para quem nos acompanha. Eu agradeço à TV Erechim, a tua pessoa, do Heitor também, pela oportunidade de informarmos a população. Obrigada. Obrigada, doutor Dércio. Muito obrigado. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. E um lembrete para você que ainda não procurou o seu médico esse ano, marque sua consulta e faça seus exames. É muito importante para a manutenção da sua saúde. Boa noite. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você? Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim, curso de imersão em harmonização orofacial, básico de toxina butolínica e preenchedores orolabiais. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2018. Inscrições pelo telefone 3519-4665 ou 99107-4442. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca, que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados, com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.